Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a graça do Senhor invada o seu coração e o seu ser. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Tire esses breves momentos e aprenda mais sobre a palavra do Senhor comigo. Eu tenho estado tão feliz em podermos ler o Saltério dos Inários. Vamos agora para o Salmo 27, que o Senhor, com a sua profunda e bondosa graça, nos conceda favor para que nós possamos aprender e continuar aprendendo e gostando. Que o seu Santo Espírito Santo possa me usar para falar as palavras do Senhor e possa te dar também, meus irmãos, o compreendimento para que saiamos daqui cada vez mais aprendendo do Senhor e praticantes. E nós vamos ler agora o Salmo 27, Salmo de Davi, que tem como título na epígrafe Anelo pela presença do Senhor, ou seja, anseio, vontade de estar na presença do Senhor. Inicia-se assim o Salmo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará do seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Do seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me aos meu coração e me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos, e os que respiram crueldades. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Glórias a Deus. Aleluia e amém. Meus irmãos, que salmo maravilhoso, que salmo lindo e riquíssimo, cheio de grandes ensinamentos para nós. Meus irmãos, o tema central desse salmo é a vitória sobre o medo. E quem de nós não temos medo? Todos nós somos seres humanos, passivos a ter medo. Já dizia o grande pregador Charles Swindoll, ele dizia que um dos problemas mais paralisantes do ser humano é o medo. E nesse contexto dessa história que nós vemos aqui, Davi ele está fugindo de Doeg e fugindo de Saul. E nisso nós conseguimos ver lá em 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22, quando Davi ele está fugindo. Mas Davi ele nos ensina como não paralisarmos diante do medo. Muitas das vezes nós temos fobias, por exemplo, um medo de uma cobra, um medo do escuro. E o medo ele faz isso, ele nos paralisa. Então, se você tem algum medo, se você tem alguma ansiedade, se você tem alguma coisa no seu coração que te paralisa, escute bem essa palavra e aprenda com o servo do Senhor, com Davi, um homem segundo o coração de Deus, a como você vencer o medo. Meus irmãos, nós vamos dividir este salmo em 3 partes. E a primeira dessas 3 partes é vencendo o medo e as provações por meio da fé em Deus. Vencendo o medo e as provações por meio da fé em Deus. Do versículo 1 ao 6, nós vamos ver o que Davi faz. Versículo 1, preste bem atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza e a minha vida, a quem temerei. Meus irmãos, Davi aqui ele nos mostra
que uma das formas de nós vencermos o medo é nós sabermos quem era o Deus que nós buscamos. Ou seja, quem é a minha salvação? E quem é esse medo? Quem é a minha fortaleza, de quem eu temerei? Ou seja, se eu estou com o Senhor, eu vou ter medo de quê? Se Deus ele é a minha fortaleza e o meu amparo, o que é que vai me trazer medo? Se você souber verdadeiramente quem é o seu Deus, você não temerá a nada. Você passará pelas batalhas mais confiantes no Senhor. No verso 2, preste muito bem atenção no que Davi diz. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra os planos dos seus inimigos. Meus irmãos, todos nós temos inimigos. Você pode dizer, eu sou uma pessoa muito querida, ninguém tem raiva de mim. Tem. Mesmo que alguém tenha raiva de você secretamente. Essa pessoa pode não demonstrar e nem dizer a você, mas ela tem uma raiva e algum ranceio por você secretamente. Mas quando você tem a sua confiança em Deus, como Davi nos ensina no versículo 1, essas pessoas que tramam a sua queda, que tramam te derrubar, o Senhor frustra todos os seus desígnios e eles são destruídos. O verso 3, Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi vence o medo quando pela fé confia no Senhor, mesmo sabendo que os seus inimigos são fortes e são muitos. Mesmo que venha uma guerra, mesmo que se juntem 2, 3 ou 4. Quando você tem confiança em Deus, quando você tem fé em Deus, e quando você mostra a sua pequenez dizendo, eu sei, Senhor, que eles são mais do que eu. Eu sei que são muitos e são mais fortes do que eu, mas mais forte é aquele que está comigo do que aquele que está com eles. Mais forte é o Senhor. E o Senhor, Ele fará com que você vença esta batalha, meus irmãos. Quantos de nós não nos atemorizamos e tememos por conta de problemas com muitas pessoas, ou talvez muitas pessoas se levantando contra nós? Davi nos ensina como vencer esse medo, confiando no Senhor, mesmo em meio à adversidade. O verso 4 ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Davi vence o medo quando sabe que Deus é o nosso protetor e aquele que nos guarda. Davi ele vence o medo porque ele sabe que o seu maior prazer, meus irmãos, ele está no Senhor. Ele sabe que mesmo em meio a tantas coisas que o cercam, ele está no Senhor. E quando estamos no Senhor, nós vencemos o medo. O verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á a sua rocha. Davi sabe que a sua proteção é Deus. Davi sabe que mesmo quando muitos dos seus inimigos, eles vêm de todos os cantos, ele se refugia no pavilhão do Senhor, porque Deus o guarda. Meus irmãos, quando nós estivermos passando por uma prova muito dura, muito difícil, que nós dizemos, eu não suporto, se recolha no Senhor. Você verá que Ele te terá um refúgio quentinho, aconchegante para você, e você não temerá. O verso 7, Davi nos diz que agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Davi vence o medo quando prefere louvar ao Senhor em vez de se desesperar. Você vê que Davi está contando até aqui no Salmo 6, homens que tramam contra ele, guerras, guerrilhas, pessoas que tentam derrubar, pessoas que deixam ele numa situação adversa, porque ele era um grande exército de Saul que estava à sua procura, e ainda tinha Doeg que estava entre linhas, procurando, entregando a Saul onde Davi estava. Mas Davi sabe que mesmo em meio a tantos esses problemas, você pode estar passando por um término de um casamento, você pode estar passando por um fim de um relacionamento, você pode estar passando por um rompimento na sua família, você pode ter perdido o seu emprego, você pode estar achando que nada mais tem jeito para a sua vida. A situação de Davi era pior. E ele preferiu, em vez de murmurar e se entregar aos devaneios deste mundo, ele preferiu louvar ao Senhor. Porque ele sabia que era melhor ele louvar a Deus do que se desesperar. Meus irmãos, a segunda parte é vencendo sobre o medo do fracasso em oração. Quem de nós não tem medo de fracassar, né? Quem de nós não tem medo de perder aquilo que nós construímos ou aquilo que nós tanto ansiamos, com medo de fracassar, né? Então Davi ele nos ensina no verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. A quem Davi ora
e a quem ele pede. Meus irmãos, quando vocês se sentirem numa situação de grande, de extrema dificuldade, saiba a quem você orar, ao Senhor. E saiba o que você vai pedir, porque Deus, ele sonda os nossos corações. Não pense que você pedindo a derrota de uma pessoa para que você suba um grau ou um pedestal, Deus vai te conceder isso só porque você é a menina dos olhos de Deus, não. Deus vai ver se é justo o seu pedido, se aquilo que você está pedindo é segundo a vontade de Deus, e assim ele te concederá. Então saiba a quem você pede e o que você pede a Deus. No verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi, ele nos mostra aqui, meus irmãos, que ele anseia, ele deseja pela presença do Senhor. Lembre-se bem, imagina quando você namorava com uma garota, ou você namorava com um rapaz, e você passava o dia todo, vocês estudavam, e chegava à noite, era aquele momento de vocês se encontrar, era aquela vontade, era aquele anseio, né, de estar perto daquela pessoa que você gostava, de você ter aqueles momentos com a pessoa, conversando, momentos bacanas, indo no shopping, passeando na praça, indo num parque. Você ansiava por esses momentos, não é isso? Você não tinha o maior prazer, não via a hora de chegar aquele momento. Davi, ele tinha esse sentimento pelo Senhor. Ele ansiava pela presença do Senhor. Meus irmãos, se nós ansiássemos pela presença do Senhor, como Davi anseia, nós jamais seríamos fracassados. O verso 8, não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira ao teu servo. Tu és, Senhor, o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Davi, ele tem medo em suas orações? Não. Não, porque ele sabe que Deus, ele vai o socorrer. Ele argumenta com o Senhor deste jeito, Senhor, não se esconda de mim. Senhor, não me rejeites. Senhor, me conceda o auxílio. Certa vez eu ouvi uma frase, eu não sei de quem foi, mas tinha um homem que dizia desse jeito: eu passei 10 anos de prova. Chegou para o seu pastor e disse: pastor, faz 10 anos que eu estou numa luta ferrenha. Eu estou numa prova tremenda. E durante esses 10 anos eu não ouvi resposta do Senhor e eu sempre busquei em oração, eu sempre fiz. E o homem chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais fazer parte do povo de Deus. Eu vou buscar o mundo porque eu vejo que as facilidades de quem está no mundo é tão grande. E o pastor chegou para ele e disse desse jeito, disse: meu filho, você não perdeu 10 anos. Você teve 10 anos de luta, mas você teve 10 anos de comunhão com Deus. E a qualquer momento o Senhor vai te tirar desta prova e você vai estar mais fortalecido de quando você entrou. Por mais que a luta demore, meus irmãos, mas continue ansiando a presença do Senhor, continue buscando ao Senhor. Porque cada vez mais você está se aproximando do Senhor e da sua face. Glórias a Deus. O verso 10, ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, Davi, ele tem uma convicção inabalável em suas orações. Que tudo pode lhe abandonar, mas menos o Senhor. Tem esta convicção. Tem essa convicção que mesmo que você perca alguém, mesmo que você perca algo que você gostava tanto, que você se dedicava tanto, que aquilo que você tanto amava foi embora, se destruiu, se acabou. Tem esta convicção de que Deus, ele não te abandona. Todo mundo pode te abandonar, menos Deus. Somos nós, meus irmãos, que muitas das vezes abandonamos Deus por tantas coisas. Abandonamos Deus por relacionamentos. Abandonamos Deus por momentos efêmeros, passageiros. Abandonamos Deus por conta de um trabalho. Abandonamos Deus por causa de um lazer. Abandonamos Deus por tudo. Mas aqueles que buscam o Senhor de uma forma fiel e verdadeira, o Senhor nunca os abandona. O terceiro ponto, meus irmãos, é vencendo o medo do futuro por meio de uma vida da esperança do nosso Senhor. Quem não tem medo do futuro, né? Muitos de nós temos medo do futuro. E como nós podemos vencer este futuro em que nós ligamos a TV e na TV ela nos diz que o futuro é desastroso. Vai faltar comida, vai faltar água, as máquinas vão tomar de conta, não vai haver mais emprego. Tudo vai ser um caos. Como vencer o medo deste futuro? E Davi nos ensina. O verso 11, Davi nos diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi aqui, meus irmãos, ele nos mostra que ele é um peregrino na sua caminhada da vida. Davi, ele diz: Senhor, me ensina os teus caminhos. Me ensina a tua vontade, me ensina aquilo. Davi, então somente ele chega e diz: Senhor, pega nas minhas mãos e me guia. Me mostra, Senhor, que
Eu não preciso ter medo, eu só preciso confiar no Senhor e deixar que o Senhor me guie. Então Davi nos ensina que nós não precisamos ter medo quanto ao futuro, quando o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Se o seu presente está nas mãos do Senhor, o seu futuro é garantido de glória. O verso 12, Davi diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldades. Davi diz que ele é um homem vulnerável ante as adversidades dos homens cruéis. E o que é que ele pede ao Senhor? Ele pede ao Senhor proteção. Ele sabe que estão tramando contra ele. Ele sabe que são muitos os seus adversários. Ele sabe que as batalhas vêm para frente, mas ele mostra ao Senhor a sua vulnerabilidade e busca aquele que o pode ajudar. Quando você acha que está vindo situações complicadas para você pela frente e você não consegue enxergar uma luz ao fundo do túnel, lembre-se que Deus, Ele é contigo. O verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio, é no futuro, viu? Davi tem uma expectativa, meus irmãos, por um tempo de refrigério e por um tempo de paz. Meus irmãos, se você não vive nessa expectativa de que Deus ele vai trazer sobre você paz e refrigério, mesmo que você não está passando por aqui, você precisa seriamente voltar-se para o Senhor, porque é isso que Ele tem para os seus. E mesmo que talvez não seja aqui nessa vida, mas será na vida eterna, no paraíso, ao lado do nosso bom Deus. E o 14, para finalizar: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, Davi aqui, ele nos mostra que ele é um homem que a todo momento alimenta o seu coração de esperança. Olha o que ele diz: tem bom ânimo, né? Espera no Senhor. Primeiro ele diz: espera no Senhor. Não espere ninguém, espere no Senhor. Não espere que vai se levantar pessoas para te ajudar. Se vir, glórias a Deus, aleluia. Mas espera tão somente no Senhor, porque o Senhor manda pessoas para nos socorrer. Tem de bom ânimo, ou seja, tem de fé. Esteja feliz. Não fica aquela carinha de coitado e tristezinho não, porque tem muita gente que gosta dessa cara para pisar. Mostre bom ânimo no Senhor. Seu Deus é forte. Fortifica-te o teu coração. Ou seja, fortifica o teu coração no Senhor. Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Espera, pois, pelo Senhor. Davi ele mostra que a sua expectativa e a sua esperança é gloriosa no Senhor. E todos nós temos que ter esta esperança gloriosa. Meus irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo tão somente as palavras de Charles Window. Ele diz que esperar no Senhor lhe trará força e coragem para você passar por todas as provas e todas as situações. E eu, com minhas palavras, eu concluo. Não somos daqui e não viemos para ficar. A nossa pátria, meus irmãos, ela é uma pátria celeste, ao lado do nosso bom Deus. Então não tenha medo. Confie no Senhor. E o mais, Ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Eu fui muito abençoado. Eu tenho certeza que minha vida não será a mesma a partir deste estudo. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, pela grande e rica oportunidade de ler a Tua palavra. De aprender contigo, meu Deus, como vencermos os nossos medos. E a Tua palavra, meu Senhor, Deus, ela nos diz que nós vencemos os nossos medos quando lançamos todos sobre Ti. Ansiamos pela Tua presença, buscamos ao Senhor, confiamos e entregamos, meu Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez diante dos nossos adversários e nossas provas, mas sabemos que o nosso Deus é o Deus que toma de conta de nós e nos fortalece. Ó Pai, eu sei que este irmão e essa irmã que ouviu essa mensagem foi um grande, mas um grande, meu Deus, beneficiado por Tua palavra. Quem não ouviu, meu Deus, põe um desejo no coração de ouvir e nos fortalece no Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira de sobre nós o nosso medo e nos põe confiança de Te buscar. Eu louvo a Ti, bondoso Deus, e Te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Então somente eu quero te fazer um pedido, leve essa mensagem para as pessoas, abençoe as pessoas para que possam perder o seu medo e buscar a Deus. Seja um abençoador. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude. E vamos fazer a obra de Deus. Vamos evangelizar todo mundo. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.